Olha o tema do Vila Nova aqui, a gente fala de base, né? Sobre a base do Vila. A base do Vila voltou a dar dinheiro para a equipe colorada? Põe na tela do YouTube os jogadores que já foram negociados só nessa temporada. 2 jogadores estão saindo do Vila. O Raimundo, 16 anos de idade, e o Heitor, que é o índio, né? Os 2 geraram para o Vila Nova R$1 milhão. Tá aí na tela o jogador, o Raimundo, né? Tá aí na tela para você. E vai aparecer também o jogador índio, o Heitor. Os 2 gerando R$1 milhão de receita para a equipe do Vila Nova. Foram negociados com a equipe do Flamengo. Ô Jean Lopes, põe o Jean Lopes aí na tela. O que você fala para mim dessa modalidade de negócio, de negociação? Jogadores de 15, 16, 17, 18 anos de idade sendo vendidos. O Vila tem vários ativos espalhados pelo Brasil. Equipes da Série A que estão pegando aí cancha, estão pegando experiência, daqui a pouco serão negociadas também. É um modelo interessante encontrado pelo Vila Nova para fazer receita, para manter a despesa em dia, principalmente em 2026, que vai ser uma temporada onde o Vila vai gastar mais com o time de futebol? O que você me fala, Jean? Ô Thiago, ontem até conversamos aqui, esse assunto chegou a ser ventilado dentro de uma pergunta minha para o Romário Policarpo, né, o vice-presidente do Vila Nova, que nos concedeu uma entrevista ontem, durante os debates. Sinceramente, eu não gosto desse modelo. O Goiás, só para citar como exemplo, tem 2 jogadores fora também, um no Palmeiras, e eu gosto do modelo em que o jogador da base, primeiro ele deu um retorno técnico ao clube, que ele jogue pelo clube 1, 2, 3 anos, e depois de dar um retorno técnico, ele deu o retorno financeiro. Inclusive para promover, né, quando é um jovem de muito talento, ele começa a ser falado no Brasil inteiro, né, pela grande mídia, e aí ele leva, inclusive, ele traz, inclusive, publicidade ao clube que está revelando. Então, assim, esses 2 jogadores foram para o Flamengo com 16 anos. Se eles se destacarem, eles vão ser considerados revelações do Flamengo e não do Vila Nova. Ninguém nem vai lembrar que eles foram formados até a idade atual dentro do Vila Nova. Outro detalhe, se esses jogadores forem queimados lá, né, não derem certo, o Vila não vai ter nem retorno financeiro e muito menos retorno técnico. Esses jogadores, eles vão voltar de forma, digamos assim, sem confiança. Não, mas o Vila já ganhou já, ué. O Vila já recebeu. O Vila tá recebendo R$1 milhão pelos 2 jogadores, ué. E o Vila ainda fica com 50% dos 2. Entendeu? Ele já está recebendo, não é? Ele não tem um período de aprovação, não? Não, o Vila Nova já está pegando R$1 milhão e ainda fica com 50% dos 2 para uma eventual negociação no futuro, entendeu? Então já está definido. Um bom valor que está entrando no cofre do Vila Nova, porém é um risco, né? Porque esses jogadores podem não darem certo e o Vila Nova perde eles. Eu prefiro o modelo que eu citei, seja para a Vila, seja para Goiás, para Atlético, para qualquer clube nosso aqui de Goiás. Deixa o jogador jogar no profissional, mostrar o seu potencial, mostrar a sua qualidade, jogar pelo time, mostrar ao Brasil que nós somos capazes de revelar jogadores, como já revelamos muito, todos os 3 clubes da capital, e depois vende por um bom dinheiro. No Casarão Goiano, você tem passeio a cavalo, parques para as crianças, redes para descanso, engenho com bois e muito mais. Além da comida caseira mais gostosa do Brasil, venha para a BR-060 em Cesarina. O Casarão Goiano é imbatível. 12h27, debate das Ceras até as 3, pedindo o teu like, hein, gente? Vai deixando o teu like, a meta 400, eu preciso de você. Debate das Ceras, oferecimento Center Pisos, tem ofertas arrasadoras. Ainda tá sorteando uma moto 0 km. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Sim Digital completona com fibra e também com TV. Diga sim, assine agora. Super Frango, a marca de frango mais lembrada pelos goianos. Frango só se for com o timaço. Super Frango. E é claro, gente, Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico acabamento. Compre pela loja, compre também pelo nosso site. Aloysio Guimarães, jogador, se der certo, vende por 30 milhões, metade do Vila. Para mim, um baita negócio. Adson Silva Duarte, Esmeraldino. Júlio César Ferreira Souza, 1 milhão é dinheiro de pinga no futebol. Ô, Júlio, mas o Vila Nova, ele tá ganhando dinheiro com algo que a gente nem sabe se vai dar certo. A gente não sabe se o Raimundo vai ser jogador de futebol. A gente não sabe se o Índio vai ser jogador de futebol. Põe todo mundo aqui na tela, Giovana. A gente espera que eles sejam. Mas o Vila tá vendendo aqui algo que nem se concretizou. E o Vila tá pegando R$1 milhão. Ah, Thiago, mas 1 milhão em futebol é muito pouco. Cara, mas eu cansei de ver o Vila perdendo jogadores de graça. O Jorginho mesmo foi perdido de graça por conta de FGTS.
O Atlético foi lá e pegou. Dentro da justiça, dentro da lei. O Vila Nova agora, ele não perde mais os seus principais jogadores da base. O Vila ganha dinheiro. Ganha agora e pode ganhar futuramente, porque o Flamengo tem uma janela, o Flamengo tem uma visibilidade, Tim, que o Vila não vai ter nem daqui 1 bilhão de anos. Então, pô, é business, é negócio, tá fazendo a roda girar. Você não acha interessante esse modelo não, Tim? Eu acho interessante, até porque, assim, eu fui coordenador das categorias de base e realmente o número de jogadores que se tornam, que conseguem chegar no profissional, ele é um número muito pequeno. Infelizmente, é lógico, a maioria não consegue se tornar grandes atletas profissionais, ainda mais jogar em grandes clubes. O Vila faz um dinheiro já agora com esses dois garotos, com o Raimundo e também com o Heitor. Um garoto, um 16, outro 17 anos, são 2 volantes, né? Vão pro Flamengo. E aí a questão da marca Flamengo, ela pesa muito mais. A gente não tem como não reconhecer isso. Se um garoto desse conseguir se destacar, aparecer, chegar no profissional numa equipe igual o Flamengo, a valorização dele ela é muito maior. Ou seja, esse 50% que o Vila continua tendo desses garotos vai ser um valor muito maior do que 100% se ele se tornasse profissional aqui no Vila. É lógico que é muito mais difícil ele conseguir chegar no profissional do Flamengo do que no profissional do Vila Nova. Mas eu vejo que a negociação ela é interessante por isso. Porque o Vila fica com 50% do percentual. Essa questão de garantia, infelizmente, a gente não tem para jogador nenhum de categoria de base. Na minha época, eu vi vários e vários amigos, jogadores conhecidos que eram promissores na base e que acabaram não chegando no profissional. Então, não dá para arriscar de segurar o garoto aqui, de abrir mão de uma negociação como essa. E ontem, na entrevista que nós fizemos aqui com o vice-presidente do Vila Nova, Romário Policarpo, ele falou da dificuldade também que é. Você imagina na cabeça de um garoto desse, um Flamengo querendo ele e o Vila segurando. A família, o pai, a pressão que o pai vai fazer em cima do Vila Nova. Então, assim, você foi vítima disso, Tim. Quantos milhões o Vila desperdiçou com você em pelo menos 2 negociações? Muitas vezes. O Vila tinha uma mentalidade... Foi uma mentalidade que o Goiás nunca teve, né? Na década de 90, o Goiás fez negócio. Tudo o contrário. E o Goiás se tornou um gigante em termos de estrutura, principalmente. Por quê? Porque conseguiu revelar e vender. Revelou lá da revelação do Luvanor e depois veio vendendo vários outros jogadores que foram revelados e o Goiás foi crescendo e montando uma estrutura. O Vila tinha uma mentalidade diferente. A direção do Vila na década de 90 tinha uma mentalidade diferente. Tanto que o Vila foi campeão em 95 com um time que era 85%, 90% de garotos e o Vila não vendeu ninguém. O Vila ficou segurando e a maioria desses jogadores não se tornaram grandes jogadores. Poderia ter buscado, até desanimou alguns jogadores, eu tenho amigos que foram dessa forma, né, que acabaram desanimando e aí depois com o futuro foi emprestado para times do interior até encerrar a sua carreira. O único que nessa geração foi vendido na década de 90 foi o Rony. Foi o Rony que foi vendido para o Fluminense e depois o Rony decolou e teve uma carreira brilhante, chegando até a seleção brasileira. Então, assim, eu vejo que é importante isso, você tentar revelar, chegar no profissional do clube, ótimo, mas se não der para chegar, se não tiver como chegar, você fica com o percentual dos garotos e aposta na carreira deles em outras equipes, em outras grandes equipes, que é o que o Vila fez no caso do Raimundo e o Heitor indo pro Flamengo. Peugeot 208 e 2008 agora em versões híbridas com preços inacreditáveis, só na Navesa Peugeot Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Agora em Goiânia, 2h32 da tarde, debate das eras até às 3, oferecimento Acetona Cruzeiro, produzida no estado há 6 décadas. Auto Clube, sua proteção, nossa missão. Kelly Unhas, a qualidade que as suas unhas merecem. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. E é claro, gente, Vedacil tem uma grande qualidade que garanta a performance no campo. Vedacil, seu distribuidor Gates no Centro-Oeste. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Arthur Bernardes mandou $1,99 e só por isso eu estou lendo. Ele mandou aqui, ó. Acorda, Nivaldo! Você tá acordado, né, comandante? Tá no 12, né? O Arthur tá mandando você acordar aqui. Manda um abraço pra ele. Pagou. Um abraço pra você, meu querido. Como que é o nome dele? O Arthur? Arthur Bernardes. Tô escanteado aqui, não tá dando pra ler o nome do povo. Comandante, você gosta desse modelo de contratação, esse modelo de negociação, né, de venda? Por exemplo, o Goiás agora recentemente vendeu 2 jogadores da sua base para a equipe do Palmeiras e levantou quase R$8 milhões. Jogadores que a gente não sabe também se serão grandes jogadores. Tem muito potencial, né? Te agrada esse modelo? O Vila faz certo ao negociar revelações com menos de 18 anos de idade? Nós temos que considerar que o nosso CEP é fraco. Esse é o primeiro ponto. O nosso CEP é fraco em relação ao Brasil. E aí nós temos que considerar que o Brasil tem o CEP fraco em relação à Europa.
Ontem, eu estava até puxando aqui pela memória, talvez seja por isso que o rapaz estava pensando que eu estava dormindo. Eu estava tentando me lembrar qual dirigente que eu tinha ouvido sobre os jogadores lá do Palmeiras, o Estevão e o Hendrick, né? E foi o Romário, né? Ontem. É que o Estevão foi vendido, ele sapecava igual o Burns, certo? Então, não tem jeito. Não tem jeito. Chega um Flamengo aqui para levar qualquer garoto, primeira coisa, eles vão no pai. Não tem jeito você segurar, bicho. Você tem que negociar. É impossível você segurar o cara. Passa tudo pela cabeça do menino. Aqui, às vezes, ele ganha 2 salários mínimos. Lá no Flamengo, de cara, ele já vai ganhar uns 12 mil. Já passa isso na cabeça dele. Ele pensa assim, eu vou comprar um barracão, vou comprar um carro, vou comprar isso se for pobre, né? Eu acho que esses meninos aí, eu imagino que não sejam ricos, né, de família rica, já passa tudo isso pela cabeça dos garotos. E o que tem que ser feito? Tem que ser feito aquilo que é possível. Olha, vamos fazer um negócio então, os meninos saem, eles vão para a sua vitrine, que é muito maior do que a minha, e eles vão ficar expostos, aí depende deles, né? É risco, é negócio, todo negócio tem risco. Se eles arrebentarem por lá, serão negociados e eu pego 50%. Você já pensou se um garoto desse aí, como esse Raimundo, eles gostam de colocar tanto sobrenome, podia colocar Raimundo outra coisa, né? Só Raimundo Nonato, né? É difícil dizer garoto com Raimundo nome de Nonato. Raimundo hoje, né? Raimundo Silva, Raimundo José, Raimundo sei lá o quê. O outro é o Heitor. Você já É pensou... chamado de índio, né? Você pensou Dinho? se um menino desse aí arrebenta lá no Flamengo e é negociado, que lá no Flamengo vende jogador facinho por 100 milhões de reais. Já pensou se chegar a 50 milhões de reais no Vila Nova? Não, e você citou uma palavra aí, comandante, coloca todo mundo na tela, Giovana, que eu acho que a definição é a mais pura definição do que o Vila Nova está fazendo. Você foi perfeito. Você citou a palavra risco. O Vila está ganhando R$1 milhão com 2 riscos. Ou seja, o Vila já não tem prejuízo mais com esse risco. E ele ainda pode ter mais lucro com 2 riscos. Todo jogador... Que negócio é esse? Qualquer tipo de negócio é risco, gente. Você traz, por exemplo, trouxe o De La Torre. Risco. E se ele não der em nada? Não. O Goiás contratou o Lourenço. O que o Parede jogou esse ano com a camisa do Vila? Pois é. O Goiás trouxe o Lourenço aí, com um salário alto. E se ele não der em nada? É assim, ué. Você não pode falar, não vou contratar porque é um risco. Não tem jeito aí. O futebol é o tempo todo sobre risco. Olha o Diogo aqui, Tim, ó. O Vila deprecia demais os seus ativos. Tem que segurar os meninos ao menos para ver o potencial. Aí coloca uma multa alta. Diogo, o seu pensamento ele é igual ao comunismo. No papel é lindo. É lindo. É lindo. Lá o Trotsky escreveu, né? É lindo, é bonito demais da conta. Só que na prática o trem não acontece. É bonito que o Vila pegasse esse Raimundo aí, colocasse uma multa altíssima, mas vai que esse moleque não joga, vai que esse moleque não rende. Né? Por exemplo, o José, você lembra dele, comandante? Lembro. Uma das maiores, o Pelé da base. O menino fez 1.200 gols na base do Goiás. Não virou profissional. No Vila também teve um Jaquim, até não virou profissional. Na conversa também. Teve um garoto na base na minha época. Um pouco, eu já estava no profissional e ele surgiu na base, ele ganhou tudo na 1973, base. né, Que era o Joaquim. O Kim. Que depois virou Kim no profissional. E acabou que, infelizmente, o Kim não virou jogador. Não virou jogador. Você lembra do Vaqueiro? Lembro. Todo mundo falava daquele moleque, o Leandro Volante, todo mundo falava e não virou jogador. Então, assim, futebol é risco o tempo todo, né? Jean, você fala em nome das maiores marcas goianas, GP, Carcentro Automotivo, campeonismo em soluções para o seu carro. Alô, torcedora goiana, Kelly Unhas, Estúdio Designer tá chamando você. Alongamento de unha, gel, fibra, molde F1, esmaltação em gel e também spa dos pés. Agende uma sessão pelo 629-8484-3127. Kelly Unhas. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. 3414-4000, 3414-4000. Like Imóveis tem a solução para você realizar o sonho da casa própria. Conquiste a sua casa com parcelas que cabem no seu bolso. WhatsApp 629-8323-8200. Like Imóveis, realizando sonhos. E Natal de ofertas Nisa Multimarcas. A Nisa separou um lote exclusivo de carros com 1 ano de garantia e juro de 0,99%. Entrada em 18 vezes no cartão. Carros com até R$15 mil abaixo da tabela FIP. Nisa Multimarcas, na Avenida Independência em Goiânia e na Avenida Rio Verde em Aparecida de Goiânia. Pra gente matar o assunto, fala, Jean. 12h38.
Hoje. É o seguinte, Thiago, antes eu quero lembrar 2 Raimundos famosos no futebol, né? Um famoso aqui em Goiás, que é o Raimundinho, ponta esquerda, dos anos 70, que jogava muita bola. E o outro é o Raí, campeão do mundo em 94 pela seleção brasileira. Mas eu chamei, não foi para falar isso, não. Eu chamei para dizer o seguinte. Raí chamava Raimundo, né? Verdade. Boa lembrança, isso mesmo. Irmão do Sócrates. Doutor exatamente. Sócrates. Eu chamei para dizer o seguinte, eu entendo os argumentos do Nivaldo, do Tim, não contesto, são bons argumentos, mas eu quero olhar por um outro prisma. Até quando a gente vai pensar sempre como subalterno, como submisso aos times do eixo que você tanto critica? A gente tem que pensar em crescer, em evoluir o futebol goiano. O Atlético Paranaense, nos anos 80 e 90, era um time pequeno. Era o menor, ele era assim, do tamanho do Paraná e menor que o Curitiba. Um dia ele mudou a filosofia de trabalho dele. Começou a segurar os jovens, né? Esse que está na seleção brasileira, titular absoluto, o Magalhães, era um volante que saiu lá da base do Atlético, vendeu por uma fábula de dinheiro. Então a gente tem que pensar não só em pouco dinheiro a curto prazo, tem que pensar no crescimento do futebol goiano. E não é sendo barriga de aluguel para Palmeiras, para Flamengo, para Vasco, ou para quem quer que seja, que nós vamos crescer e evoluir no futebol. Por isso que eu penso que o melhor risco não é esse, de mandar os meninos embora para ganhar, talvez, se eles derem certo. Para mim, o risco que tem que correr é deixar eles jogando para ver se lá na frente o Vila Nova, além de ter o retorno técnico, ter o retorno financeiro e ganhar muito dinheiro, né? Além de trazer uma publicidade muito grande para um clube formador como poderá ser o Vila Nova. A gente tem que pensar grande, a gente tem que fazer o futebol goiano sair desse patamar de sempre ficar refém dos poderosos. É por isso que eu preferia não vender por R$500 mil cada um, 2 meninos, que se o Flamengo veio buscá-los, é porque são talentosos, porque tem potencial. 12h40 agora, venha pro Viveiro Goiás, na 24 de outubro em Campinas e na rodovia GO 070 no quilômetro 7. Viveiro Goiás, onde a natureza encontra a sua casa. Rainha da Borracha, parceira de sua empresa, 3231-9000. Vedacil tem mangueiras de qualidade que garanta a performance no campo. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. E é claro, né, gente, frutos de Goiás. Toda hora é hora do melhor picolé do Brasil. Coco branco, groselha, morango, abacate, açaí, cajamanga. Conheça uma das unidades Frutos de Goiás, a fruta do pé, direto para o seu picolé. Tiago. Oi, Nivaldo, pra gente matar o assunto. Eu acho que vocês estão equivocados aí em relação ao nome do Raí, tá? Mas... Não é Raimundo, não? Não, é Raí mesmo. É Raí? É. Ó, o Jean que colocou a gente na barca aqui, ué. Não embarca nesse trem do Jean, não. É Raí Souza Vieira de Oliveira. Mas eu queria falar o seguinte, sobre essa questão do argumento aí do Santa Claus. Gente, é a lei do mais forte, certo? Nós estávamos discutindo aqui um dia desses sobre a questão lá do Rio Grande do Sul, porque que os dois times de lá tal, são gigantes, o Grêmio e o Internacional. Você pega o PIB do Rio Grande do Sul, dá quase 3 vezes o PIB nosso. Você pega o PIB de Porto Alegre, é muito maior do que o PIB de Goiânia. Você pega o PIB de Santa Catarina, que é um microestado, é maior do que o nosso, certo? Não tem jeito você concorrer com quem é maior economicamente. É como o Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos atropelou a gente aqui e fez gato e sapato. Não, tá bom. O dia que a gente quiser, a gente tira as taxas. Tirou, pronto, acabou, não teve conversa. É desse jeito. Por exemplo, time europeu, chega aqui, leva quem quiser. E leva mesmo. Leva. Se o time, o Flamengo, aí, o Crista da Onda tem 2 bilhões, vai no Palmeiras, tem quase 2 bilhões, vem aí o Atlético de Madrid, que é o menor dentre os grandes lá da Espanha, Barcelona, Real Madrid, Barcelona deve ter o cabelo, Real Madrid, os times da Inglaterra, todos eles levam qualquer um jogador brasileiro. É a lei do mais forte, filho, do economicamente mais forte. Não tem como a gente correr parede com esse povo.